Boa noite. No dia 27 de novembro de 2015 será realizada a eleição para a escolha da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. Aproveitando esta oportunidade única, a TV Pantanal, canal 22, realiza hoje o debate com os candidatos à presidência da OAB Mato Grosso. A ideia é construir aqui uma grande discussão sobre as propostas que vão fortalecer e também estreitar a relação com os advogados e, de uma forma ou de outra, também com a sociedade. Vamos às regras do debate. O debate terá 1h30 de duração e será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco será apresentado as regras do debate e um breve currículo dos candidatos. Ainda no primeiro bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas por jornalistas convidados da TV Pantanal. O tempo de resposta de cada candidato será de 2 minutos. No segundo e terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si. O tempo para a pergunta será de 30 segundos e o da resposta, 2 minutos. O tempo para a réplica será de 1 minuto e o da tréplica também de 1 minuto. No quarto e último bloco, os candidatos terão 2 minutos para suas considerações finais. Do primeiro ao quarto bloco, caso algum candidato faça alguma citação ofensiva ao seu adversário, este terá direito de resposta de 30 segundos. O direito de resposta será analisado pela organização do debate. E com as regras pré-estabelecidas e acordadas com as assessorias dos candidatos, a TV Pantanal não tem dúvida de que este é o momento propício para os candidatos discutirem no campo das ideias, propostas e projetos para a OAB. Pedimos que os ataques pessoais sejam deixados em segundo plano e que prevaleçam neste debate as propostas de interesse da maioria dos advogados e também da população mato-grossense. Do primeiro ao quarto bloco, caso algum candidato faça uma citação ofensiva ao seu adversário, ele terá direito de resposta. A análise e a concessão serão de competência exclusiva da organização do debate. Não serão permitidos apartes ou comentários do primeiro ao último bloco, exceto o que estiver estabelecido na regra do debate. Caso seja necessário, o direito de resposta será concedido no início do último bloco e o candidato terá 30 segundos para fazer as suas observações. Caso ocorra ataques pessoais e ofensas, o microfone será imediatamente cortado. E lembrando que este debate também pode ser assistido pelo site no www.tvpantanalmt.com.br. Vamos agora à apresentação dos candidatos à presidência da OAB. Cláudia Aquino, da chapa Nossa Ordem em Progresso, chegou a Mato Grosso em 1984 e ingressou na Faculdade de Direito de Cuiabá em 1996 e foi condecorada como melhor aluna do curso ao se formar em 2001. Mesmo antes de concluir a faculdade, foi aprovada no concurso para oficial de justiça do Fórum de Várzea Grande, pediu exoneração do cargo e começou a advogar. Atuou como advogada da Ativa e advogada assistente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Mato Grosso. Foi eleita vice-presidente da Ordem em uma parceria com o advogado Maurício Aldi e foi também coordenadora de um projeto inovador que vai subsidiar a Organização das Nações Unidas com dados para um trabalho mundial pelos direitos das mulheres. Trata-se do OAB Mato Grosso Mulher. Fábio Capilé, da chapa Somos Todos OAB, é advogado, nasceu em Cáceres, tem 41 anos, é casado e filho de advogados. É especialista em Direito Público e doutorando pela Universidade Católica de Santa Fé e professor de Direito Civil na Universidade de Cuiabá. Foi conselheiro estadual e primeiro presidente da Comissão do Jovem Advogado de Mato Grosso. Também foi presidente da Comissão de Saúde da OAB. Atualmente é presidente licenciado do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Capilé acredita que os principais pilares de uma gestão devem ser desvinculação político-partidária, independência, transparência, ética e humanização. José Moreno, da chapa Atitude na Ordem, nasceu em Presidente Venceslau, morou em Rondonópolis até os 7 anos e se mudou para Cuiabá. Com 17 anos, terminou o 2º grau e entrou na Faculdade de Direito. Se formou em 1994 e começou a advogar em 1995. Com 27 anos, começou a dar aulas em instituições de ensino superior, o que faz até hoje. Fez parte da Comissão de Direito do Consumidor.
Teve o primeiro cargo eletivo como diretor da Caixa de Assistência do Advogado. Foi conselheiro estadual e lutou contra as influências político-partidárias de dirigentes que utilizavam a ordem em benefício próprio. Leonardo Pio da Silva Campos, da chapa Advogar por Todos, Liderar pela Ordem, advogado, mora há 36 anos em Cuiabá, mas é poconiano de coração. É casado com a advogada Luciana Póvoas Lemos e pai de Luiz André. Especialista em direito empresarial e em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Foi eleito presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso e reeleito em 2012, cargo do qual se licenciou recentemente. Há 15 anos atua na advocacia e há 15 anos trabalha na militância das causas da categoria. Agora quer ampliar os serviços e aprimorar a qualidade deles em toda a ordem, como candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, com o renomado advogado Flávio Ferreira como seu vice-presidente. Pio da Silva, da chapa OAB em Transformação, Oposição de Verdade, é um mato-grossense de Araguainha. Passou sua infância em Barra do Garças e depois mudou-se para Cuiabá. Foi engraxate, vendedor de picolé e entregador de jornal. Aos 14 anos, ingressou no Banco Bradesco como menor aprendiz e aos 21 anos de idade chegou à gerência. Graduado em Direito com 16 anos de atuação como advogado na capital e comandando um escritório com 10 advogados, Pio da Silva está preparado para dirigir a OAB Mato Grosso. Sua principal motivação é a necessidade de promover mudanças na ordem. Só lembrando que os perfis foram encaminhados pela assessoria dos candidatos. E o sorteio para a ordem de perguntas e respostas dos jornalistas convidados neste primeiro bloco foi realizado pouco antes de iniciarmos o debate, na presença da assessoria dos candidatos. E o primeiro site convidado a participar é o RD News. Quem faz a pergunta é a jornalista Eduarda Fernandes. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. Tempo. Boa noite. Os senhores falam muito sobre a questão da defesa das prerrogativas dos advogados, né? Que chega a ser até o pilar de algumas das campanhas que a gente entrevistou e conversou. Diante disso, a gente tem casos de advogados que têm comportamentos, envolvimentos em situações adversas ao que a ordem propõe. Diante disso, o que os senhores pretendem mostrar, como lidar com essas situações? E pelo sorteio, o candidato a responder é Pio da Silva. O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Tempo. Boa noite a toda a população que nos assistem. Boa noite a todos os advogados e advogadas e a toda a equipe técnica desta conceituada televisão TV Pantanal. Quero agradecer pela pergunta. Hoje, as prerrogativas dos advogados, elas são feridas em todos os fóruns cíveis, trabalhistas e, por que não dizer, na Justiça Federal e nas delegacias. E a nossa entidade, que vive hoje 21 anos, 7 mandatos de um continuismo que traz consequências irreparáveis aos advogados, é omissa quanto às prerrogativas. O que nós temos quanto às prerrogativas? Nós iremos, na nossa instituição, ter 6 profissionais, aonde, em qualquer lugar do estado, ou mesmo na capital, quando for ferido este direito, nós iremos automaticamente, essa equipe de 6 profissionais, juntamente com um dos dirigentes da nossa instituição, acompanhar para fazermos o desagravo e automaticamente também fazer a representação na corregedoria. E com testemunhas e tudo mais, iremos também, em cada situação muito bem fundamentada, promover processos de indenização. E todos esses acontecimentos serão colocados nas mídias, aonde, com certeza, o advogado passará a ser muito bem respeitado em toda a cidade, em todo o estado. E nós teremos aí a valorização da advocacia. É o verdadeiro abraço, é tudo aquilo que necessita o advogado no tocante às prerrogativas que são constantemente feridas. E devido ao continuismo, ficam muito distante a nossa entidade das prerrogativas. Ok, candidato. A segunda pergunta será feita pelo site Olhar Direto. Quem faz a pergunta é o jornalista Arthur Santos da Silva. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Tempo. Olá, boa noite.
A pergunta é, a OAB é sempre questionada pela prestação de contas na ordem. Gostaria de saber o que os futuros presidentes pretendem fazer para deixar mais clara essa prestação de contas. E quem responde é Leonardo Campos. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Cumprimento a Advocacia de Mato Grosso, desejando uma boa noite, em nome do meu vice-presidente, Flávio Ferreira. Cumprimento toda a direção da TV Pantanal. Agradeço ao veículo de comunicação pela pergunta. As nossas tudo aquilo que vem para contribuir com a melhoria da prestação de contas e transparência na ordem, nós iremos implantar. Registro que, enquanto presidente da Caixa, tive absolutamente todas as contas aprovadas pelo Conselho Seccional e pelo Conselho Federal com louvor, atestando a eficiência da boa aplicação dos recursos dos advogados mato-grossenses. Nós trazemos algumas das propostas mais inovadoras para a ordem dos advogados do Brasil. Primeira delas, implantaremos toda a aquisição da OAB através do pregão eletrônico, possibilitando assim uma maior participação dos fornecedores de produtos e serviços e, ao mesmo tempo, uma grande economia, a conquista de grande economia para os cofres da Ordem dos Advogados do Brasil. Da mesma forma, publicaremos e divulgaremos todas as contratações da Ordem através de processo seletivo. Faremos isso para que possamos, ouvindo a advocacia, ouvindo todos os candidatos, contratar e preparar aquele que melhor atende para a função. Transparência é prioridade em nossa gestão. Trataremos o dinheiro do advogado com lisura, com demonstrativo das aplicações desse recurso, assim como fiz a Caixa de Assistência, onde cada centavo da advocacia mato-grossense está disponível para consulta da advocacia de todo o nosso estado. Essa proposta do pregão eletrônico, vejo que outros candidatos já encamparam, sem dúvida nenhuma. Isso facilitará a forma de controle e a publicidade das nossas aquisições. Portanto, trazemos, respondendo objetivamente, o pregão eletrônico e também o teste seletivo para a contratação de colaboradores da Ordem. Obrigada, candidato. Nosso terceiro site convidado é o Mídia News. O jornalista Lucas Rodrigues tem 30 segundos para a pergunta. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber do candidato ou da candidata qual que é a avaliação da atual gestão em relação ao combate à corrupção e quais que são as propostas para aumentar ou intensificar esse combate. E quem responde é a candidata Cláudia Aquino. Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Boa noite. Boa noite a todas as advogadas, advogados de Mato Grosso. Agradeço aqui a TV Pantanal por essa oportunidade. Essa gestão, ela esteve muito presente no combate à corrupção no estado de Mato Grosso. É bom essa oportunidade que nós temos aqui agora de dizer a toda a advocacia e também, principalmente, a toda a sociedade mato-grossense que a OAB Mato Grosso foi a única seccional do país que foi até as ruas, junto com a sociedade, no movimento do combate à corrupção. Nós, desde o início dessa gestão, atuamos em relação principalmente às obras da Copa do Mundo. Essa gestão entrou com mandado de segurança contra a Secopa, recebemos documentos da Secopa que foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal. Nós tivemos atuações protagonizando uma comissão tripartite em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho de Engenharia, e a partir dessa comissão foram constatadas diversas irregularidades nas obras da Copa do Mundo. Quero dizer a toda a sociedade que nós estaremos sempre à frente, protagonistas nas lutas da defesa da nossa sociedade. A história do Brasil, ela se confunde com a história da advocacia, e nós, estando à frente da nossa instituição, não será diferente. Estaremos sempre como protagonistas nesse nosso dever, que é um munus público também da nossa instituição em fazer a defesa da sociedade. E assim nós vamos proceder como fizemos agora durante a gestão. E, para finalizar, ainda trago mais uma outra atuação, muito mais recente. A nossa instituição, protocolizou uma medida judicial em face da verba indenizatória da Assembleia Legislativa. E essa verba, ela pelo nosso parecer, ela é inconstitucional. Candidata. Agora é a vez do site Repórter MT. Quem fará a pergunta é o jornalista Paulo Coelho. O senhor tem 30 segundos. Obrigado, boa noite aos candidatos, boa noite, Camila, você que está em casa assistindo. A pergunta é simples, a gente sabe que se gasta muito, não é? Numa campanha para presidir, de presidente da OAB. Por que nenhum de vocês 5
nem porque nenhum de vocês publicou nos seus respectivos sites de campanha quanto que vocês estão gastando para ser presidente da OAB, já que presidente da OAB não tem salário. Quanto e por quê? E quem está... Ok, Paulo, tempo esgotado. Quem responde é o candidato José Moreno. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Tempo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a sociedade mato-grossense, todos os advogados do nosso estado, em especial a doutora Rebeca Vieira, que é a nossa candidata ao Conselho Federal por Sinop. Quero cumprimentar todos os candidatos e quero responder a pergunta dizendo que tivemos um pequeno problema técnico. Infelizmente, quando do registro dos domínios do nosso site, tivemos uma dificuldade, porque um dos candidatos, de forma, ao meu ver, sem verificar a ética que você deve ter durante uma campanha, ele se apossou, através de sua assessoria, de determinados registros do nome de todos os advogados que são candidatos à presidência da Ordem. Por este motivo, tivemos dificuldade ainda de colocarmos todas as informações disponíveis no nosso site. Mas eu quero dizer a vocês que a nossa prestação de contas de toda a campanha, ela estará até o final da campanha registrada valor por valor, até porque nós não tememos mostrar quem são os doadores da nossa campanha. Nós não temos doações de construtoras, de lobistas, não temos doação de empresas envolvidas em corrupção e nem tampouco de políticos. As nossas despesas são arcadas e custeadas com recursos próprios de membros da chapa, de advogados que entendem que o projeto da Atitude na Ordem é o melhor para a advocacia do nosso estado de Mato Grosso. Mas eu já adianto que nós iremos gastar em torno de R$150 mil em razão dos custos que teremos por toda a campanha que nós temos que percorrer o estado do Mato Grosso e não é fácil por termos uma dimensão continental. Então, tão logo a gente regularize essa questão do problema dos domínios, vocês terão à disposição os lançamentos contábeis de todas as doações de campanha e dos valores que estão sendo utilizados. Ok, obrigada, candidato. E para finalizar o primeiro bloco, quem fará a pergunta é a jornalista Silvia Devu, do blog do Antero. A senhora tem 30 segundos. Boa noite. Bom, a minha pergunta, eu vou reforçar a anterior. Os senhores fazem campanha com valores elevados, inclusive com a contratação de equipes de marketing para um mandato classista de 3 anos, sem salário, né? Já que não há qualquer um dos cargos, salários para um dos cargos na categoria. E isso não é contraditório, já que a OAB prega que no quesito redução de custos das campanhas partidárias... Tempo esgotado, Silvia. Quem responde é Fábio Capilé. O candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Tempo. Uma boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer à TV Pantanal pelo espaço aberto, pelo espaço democrático, que permite a todos os advogados escolherem as melhores propostas. E certamente a melhor proposta pertence à Chapa 2. Somos todos OAB, pela independência, pela moralidade, pela oxigenação. Nós da Chapa 2, nós estamos numa campanha franciscana. Nós estamos atrás realmente de um ideal de transformação. E o que nos move, muitas pessoas não compreendem. O que nos move a estar nessa campanha, percorrendo o estado inteiro, é bom que se diga que nós corremos mais de 40 mil quilômetros pelo estado inteiro, indo de escritório por escritório, conversando com advogado por advogado, e arcando com todo o custo, com dinheiro próprio, de carro, desde Comodoro até Vila Rica, até Guarantã do Norte, tudo com a finalidade de buscar realmente um ideal. Esse ideal é ideal de transformação. Sabe por quê? Porque eu vivo da advocacia. Eu sei o que é advogar, estar lá no fórum. Eu sei que você também é advogado. Você, no dia a dia, você sofre os mesmos problemas em decorrência da ausência de celeridade, os problemas do dia a dia. E nós nos encontramos no fórum todos os dias. Nós nos encontramos na Justiça do Trabalho e nós nos encontramos nos juizados. Nós sabemos e temos a consciência que nós temos que resgatar a própria instituição. Nós temos que fortalecer a instituição, porque se ela se adoentar, se ela morrer, nós morreremos juntos. Por isso, temos que optar por um ideal, o ideal da Chapa número 2, que é o melhor, o que melhor atende o seu anseio. Somos todos OAB, Chapa número 2.
Obrigada, candidato. E chegamos ao fim do primeiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB de Mato Grosso. No próximo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes.